Olá, tudo bem? Eu sou Thelma Garcia, terapeuta emocional, e hoje eu estou aqui com a Ana Luísa. Ana Luísa aceitou o desafio de compartilhar com vocês um pouquinho de como está sendo o acompanhamento dela aqui. Tudo bem, Aninha? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Já de antemão quero te agradecer por aceitar compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência aqui, até porque muitas pessoas, Aninha, nesse exato momento, estão passando por uma ansiedade, por uma depressão e não estão sabendo lidar com isso, né? E é por isso que nós estamos aqui, para incentivar essas pessoas a fazer por elas o que só elas podem fazer. Podemos? Podemos. Sua idade, Aninha? Eu tenho exato 20 anos. Quanta idade, gente? 20 anos. Aninha, e uma pergunta que a gente faz muito aqui na nossa sessão de terapia. Quem é você, Ana Luísa? Olha, agora que eu consigo identificar quem eu sou, né? Eu sou uma mulher que agora tá vivendo uma experiência maravilhosa, cheia de vida, que tem muita expectativa pro futuro, que tá planejando muita coisa que nunca tinha feito antes na vida. E sendo muito sincera, tá sendo uma experiência maravilhosa, assim, da minha vida agora, principalmente diante de muita coisa que eu passei na minha vida. Não tem sido nada fácil, mas graças a Deus eu me tornei uma pessoa muito, muito vencedora, uma pessoa muito forte, muito corajosa. E a minha expectativa é ter uma vida saudável, uma saúde mental, assim, em dia, que faça com que eu continuasse tendo uma vida maravilhosa pela qual eu tô construindo agora. Consegue se lembrar de como era a Ana Luísa antes da terapia? Esquecer, eu não vou esquecer nunca. Vamos lá, Aninha, vamos fazer aí essa retrospectiva. Como era? Como a Ana Luísa chegou aqui no consultório? Ela era uma pessoa muito frágil, muito sensível, que não tinha identidade, não tinha expectativa de vida. Ela estava se sentindo muito acabada por dentro, sabe? Uma pessoa que parece que estava sangrando aos poucos, né? Não se encaixava em lugar nenhum? Eu não me encaixava em lugar nenhum, eu não tava... Qualquer lugar que eu ia, eu não me sentia confortável. A minha vida era só ficar em casa, trancada dentro do quarto. E era sentindo uma crise de ansiedade constantemente. Era uma crise de falta de ar, era ansiedade vindo atrás de ansiedade. Era um sentimento que a minha vontade era sair correndo. E era só uma menina que não sabia de muita coisa na vida. Não sabia das realidades, não tinha vivências, mas carregava muita bagagem. Até carregava bagagem de coisas que não era dela. Mas o que eu falo é que tudo isso me causou uma positividade ao mesmo tempo, pela qual eu tô vivenciando agora. É como se eu tivesse me ressuscitado. Ganhado um novo sentido, né, Ana? Ganhado um novo sentido da vida, ter ganhado uma nova vida, como se eu tivesse ter nascido de novo. Agora, olha que interessante. Algo do seu passado foi apagado, Aninha? Passado não vai apagar, mas é algo que vai servir como base da minha vida. É algo que vai me reestruturar, ressignificar. Se reposicionar na sua própria história, né? Exatamente. Agora vejamos, com a limitação daquela menina, com todos aqueles bloqueios, com toda aquela dificuldade, chegar aqui como você chegou, passar por um processo e não foi um processo fácil. Vejamos, Aninha, qual era a expectativa de futuro que aquela menina tinha? Como é que estava a autoestima dela? No início, quando eu cheguei aqui, era como se eu tivesse chegado arrastando, era pedindo socorro mesmo. Era como se o meu cérebro estivesse estragando tudo aquilo que eu estava querendo, né? Pra minha vida. Agora, olha que interessante. Nós estamos falando de uma jovem de apenas 20 anos. Independente da idade, independente das vivências, qualquer pessoa pode chegar nesse estado. Fundo do poço. Sem força, sem direção. E tomar a decisão, ter a atitude de buscar ajuda,
faz toda uma diferença, porque ela poderia ter protelado isso, ela poderia ter ignorado e ter continuado se arrastando. Aí ia chegar nos 30, ia chegar nos 40, ou seja, ia se tornar uma pessoa amarga, frustrada, né, sem brilho nenhum, e nós não queremos isso, nós temos uma vida maravilhosa, então reestruturar o que precisa ser reestruturado se faz necessário, mas para isso nós temos que observar o que, Aninha? A intensidade do desconforto que estamos sentindo. Como é que vamos ignorar isso? E aí eu quero que você responda pra gente. O que foi? Qual foi a chave que virou que você falou, agora eu preciso sair daqui, agora eu preciso buscar ajuda? Quando eu cheguei no meu limite, né? Quando eu vi que realmente eu tava no meu pior momento. O meu pior momento da minha vida foi quando eu percebi, não, eu tô realmente precisando, porque senão algo de pior acontece comigo. Agora eu quero pegar esse gancho aí. Limite. Será que realmente nós precisamos chegar no nosso limite para procurar ajuda? Será que realmente a gente precisa deixar acabar as forças, acabar a vontade de viver para procurar ajuda? Eu costumo muito dar esse exemplo aqui. Quando acende uma luz vermelha lá no painel do nosso carro, será que tem condições da gente seguir usando esse veículo sem prestar atenção naquela luz que está ali piscando? Ei, me leva no posto. Ei, me leva no mecânico. Então, ou seja, por que em relação à nossa saúde emocional nós vamos ficar negligenciando os alertas, que são justamente os desconfortos que vamos sentindo ao longo da nossa trajetória? E vamos seguir, vamos empurrando mais um pouquinho. A gente consegue. Não vai se resolver, não vai dar conta, vai dar tudo certo. E aí não dá certo. E aí o prejuízo vem. O transtorno, ele é muito maior. Então nós temos, inclusive, que colocar na cabeça das pessoas que ajuda emocional, ela pode ser também como algo preventivo. Eu vou me ajustar, eu vou buscar equilíbrio emocional para lidar com os meus conflitos, porque sabemos que temos conflitos diários, são adversidades diversas, são situações conflituosas, são desafios que a gente tem que estar passando diariamente. Então, assim, se nós não estivermos estruturados emocionalmente para lidar com toda essa pressão, acontece o que aconteceu com a Aninha. Chega-se no limite. E é muito mais complicado tirar uma pessoa lá do fundo do poço, porque a gente tem que desconstruir muita coisa. E aí eu quero falar com você agora, Aninha, sobre o seu processo aqui. O que foi mais difícil? O mais difícil pra mim foi os 2 primeiros meses. Foi 2 meses de muita luta. Difíceis por raízes, né, Ana? Era toda a terapia, eu só vinha pra cá chorando. Eu só vinha pra cá chorando, eu não chegava nem a sorrir, era uma coisa assim, constantemente só querendo colocar pra fora, porque se eu não conseguisse colocar pra fora, eu estaria até agora chegando aqui chorando. E quando você saía da sessão de terapia, Ana, como era? Por mais que você chegasse aqui chorando, pesada, sobrecarregada, como você se sentia quando terminava a sua sessão? Muito sensível, muito frágil. Eu tava num momento que eu não conseguia nem sorrir. Eu sentia um alívio, só que, ao mesmo tempo, a cada momento da minha vida pós-terapia, era muita coisa se encaixando. Muita coisa se encaixando. Era relembrando de muita coisa no meu passado. Relembrando de muita coisa que eu vivenciei. E antes de eu fazer, era uma coisa que eu ficava com muita dúvida. Era a dificuldade de entender o que estava realmente acontecendo. Era uma coisa que, tipo, é como se eu não soubesse da minha vida direito, do que estava acontecendo, da realidade da vida. Então, era dúvidas atrás de dúvidas e dificuldades atrás de dificuldades. Então, depois que eu entrei, tudo começou a fazer sentido. Quebra-cabeça sendo montado, né, Aninha? Exatamente. Agora você tocou num ponto muito importante, é olhar para a própria vida e não se encaixar, não se ver pertencente a ninguém, a lugar nenhum. Então nós trabalhamos muito com isso, com o autorresgate, né? Com essa questão de ter de fato uma identidade, porque nós vivemos muitas vezes a nossa vida à mercê de outros, nossa felicidade terceirizada, sabe? Sendo conduzidos, moldados segundo as expectativas dos outros. E em relação às expectativas dos outros, Aninha, como era?
A expectativa dos outros já é algo... Já é outra coisa que, assim, antigamente eu esperava. Tinha que prestar contas, né, Aninha? Sim, que eu esperava. A cara dela é a melhor, dá um close. Sério? Aquilo... Tão preocupada com a opinião dos outros, né, meu amor? Eu tava falando sobre isso pra minha mãe ontem. Eu falei pra ela, ó, hoje em dia nem me importo mais. Nem me importo mais. Ontem eu tava assistindo um vídeo no Instagram e era uma frase que me tocou muito. E falava assim, aquele grupo que te acolheu como ovelha, hoje em dia pode te excluir como lobo. Não é o ser humano que define quem eu sou. Mas eu sempre penso que quem me define quem eu sou de verdade é Deus. É bom, né, saber se posicionar. Sim. Você tá tendo alguma dificuldade hoje, Ana Luísa, em se posicionar em relação às tuas questões? Não. Por quê? Porque... Como é que eu posso explicar? Porque simplesmente eu sou uma pessoa que sabe quem é, que sabe se definir, que sabe dos seus direitos, do que vai levar pra vida, o que não vai levar pra vida. E agora eu posso entender que eu tenho minha própria opinião, meus próprios pensamentos e não ficar em cima do muro. É questão de realmente se pronunciar, saber o que é certo e o que é errado e ter discernimento sobre a sua própria vida, aprender a cuidar da própria vida. Eu já vi muita gente relatando que não existe a palavra analisar. Mas realmente existe a palavra analisar. Você só vai aprender a entender que realmente existe a palavra analisar se você aprender a fazer isso. Porque não adianta só dizer, você tem que praticar isso diariamente. Você tem que se analisar todos os dias ao acordar e dizer, poxa, é esse tipo de pessoa que eu quero me tornar pro resto da minha vida? Será que isso pode me fazer bem? Será que isso não vai me fazer bem? Será que eu devo cair fora ou será que eu devo continuar? E a gente fala, gente, quando a gente passa por essa desconstrução dessas crenças que nos limitam tanto, quando nós conseguimos fazer essa arrumação nas nossas memórias, nas nossas vivências, automaticamente é gerado dentro da gente maturidade. Quantas vezes não queremos resolver questões como crianças fragilizadas, sendo que a situação pede uma postura de uma mulher madura, de um homem maduro, não de um menino cheio de vontades, cheio de inseguranças. Então eu costumo sempre dizer aqui, e eu sempre bato nessa, é a minha frase clichê, né? Faça por você, criatura, aquilo que só você pode. A casa é sua, a mente é sua, os bloqueios são seus. Então, olha só, um investimento de tempo, né, um investimento ali de realmente muito amor nela mesma. E você é rodeada de pessoas que te amam e querem muito o teu bem, mas alguma dessas pessoas estiveram aqui com você? Não. Não. Eu encarei totalmente sozinha. E pra gente finalizar, porque não dá nem vontade, né? Aninha, o que você poderia falar para essas pessoas que estão lá do outro lado, cogitando, será que funciona mesmo? Será que é verdade? Será que já não está na hora de eu procurar ajuda? Será que realmente eu preciso de terapia? Isso é coisa de modinha, né? A gente estava falando aqui, tem gente que acha que fazer terapia é modinha. Ou então acham também que é muita perda de tempo. Aninha, o que você poderia falar? Eu vou falar por experiência própria. Se você tá chegando no seu limite, por favor, não deixe essa saúde mental piorar, não. Faz terapia. Faz terapia porque faz com que você se torne uma pessoa forte, corajosa, determinada. Terapia não é modinha, muito pelo contrário. Terapia é uma ajuda. É como se fosse um hospital mesmo. O hospital tá ali pra te ajudar na saúde física, mas a terapia tá aí pra te ajudar na saúde mental. E o que eu falo pra você é, não desista da tua vida. Seja gentil com você mesmo. Pense um pouco mais daquilo que tá acontecendo com você. E entender que você tá realmente precisando de uma pessoa que tá ali pra te ajudar, pra cuidar de você, fazendo aquilo que pode por você e cabe a você
a querer mudar. Ai, que orgulho, gente. Ai, que orgulho dessa menina. Como é que a gente não pode compartilhar uma coisa dessa? É um dever para a sociedade compartilhar uma situação como essa. Uma experiência maravilhosa dessa. E você sabe o que eu desejo para você? Não só um 2026 extraordinário, cheio de muitas e muitas realizações, porque eu sei que a lista já tá grande. É, verdade. Mas eu desejo, Aninha, que você sustente tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você encontrou a respeito de si mesma. Eu desejo que você sustente esse posicionamento mais voltado a si mesma. E que por onde você passar, tudo aquilo que fez sentido para você, você possa compartilhar para que venha fazer sentido para as outras pessoas também. E no mais, princesa, parabéns pela coragem. Você está tendo resultados incríveis aqui. E eu tenho certeza que até a gente concluir o nosso trabalho aqui, muitas outras coisas ainda se ajustarão e se concretizarão na sua vida, viu? Foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada, meu amor. Obrigada. Linda.